Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em direito administrativo e hoje eu vou apresentar para vocês 5 dicas, tá? Para solicitar ou analisar um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro no âmbito do contrato administrativo. A ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês que essas sugestões, se observadas, podem fazer toda a diferença. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, antes de mais nada, quero falar para vocês que a motivação para fazer esse vídeo veio quando eu identifiquei na minha prática jurídica que, na maioria das vezes, não há uma análise precisa do pedido de reequilíbrio, seja por parte da empresa contratada, seja pela área técnica que analisa o pedido. Por isso, eu resolvi trazer para vocês 5 dicas que considero como um caminho bem andado para pedir ou para analisar um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. A primeira dica seria a elaboração de uma planilha demonstrando que houve um desequilíbrio entre o inicialmente contratado e um determinado fato gerador. Como assim uma planilha? Porque, gente, é necessário comprovar matematicamente o impacto ocorrido no contrato. E como demonstrar esse prejuízo? Através de um cálculo formalizado por uma planilha. É necessário que os custos dos itens constantes da proposta contratada, eles sejam confrontados com a planilha de custos, que deve acompanhar a solicitação de reequilíbrio. O contratado, ele deve demonstrar quais os itens da planilha de custos estão economicamente defasados e que estão ocasionando o desequilíbrio do contrato. Essa orientação da juntada de planilha, ela vem do Tribunal de Contas da União, que determina que a variação dos componentes dos custos do contrato, ela deve ser demonstrada analiticamente, né, de acordo com as planilhas de custos. E por quê? Porque dessa forma o contrato ele poderá ser corrigido na exata proporção do desequilíbrio que a parte interessada conseguir comprovar. E qual o impacto dessa dica que eu acabei de falar para vocês, né, no pedido de reequilíbrio econômico-financeiro? Para a empresa, a planilha deverá fazer parte do pedido. Por quê? Porque a sua ausência, né, poderá ocasionar o indeferimento do seu pleito, por falta de comprovação do alegado desequilíbrio. E, gente, se vocês pensam que é incomum um pedido de reequilíbrio com ausência de planilha demonstrativa, não, gente, não é. Na minha prática, né, pelo menos na seara administrativa, praticamente 100% dos pedidos de reequilíbrio, eles vêm desacompanhados de planilhas. Também é possível localizar nos pleitos de reequilíbrio judiciais a ausência das referidas planilhas. Por quê? Porque a parte que ingressa em juízo, ela geralmente, o que acontece nos casos de obras e serviços de engenharia? Ela se vale da produção da prova pericial, tá? Então, ela conta com laudo pericial, né, de um perito. Ele vai apresentar todos os cálculos necessários para verificação se houve ou não esse desequilíbrio. A segunda dica, né, que eu trago para vocês é a juntada do diário de obras. E qual a relevância disso? Bom, o diário de obras ele é importante porque nele são registradas todas as informações relevantes, pertinentes e valiosas sobre o que acontece diariamente na construção de determinado empreendimento. Ele serve como uma espécie de memória. Então, se acontecer algo fora do normal, isso também é registrado nesse diário.
Por isso, o diário de obras é uma dica interessante, pois, se, por exemplo, for registrado no diário de obras que a administração atrasou a liberação de determinado trecho em razão da falta de uma determinada licença de responsabilidade da administração, isso poderá ser utilizado como fato gerador do desequilíbrio, desde que a empresa ela demonstre que o atraso da liberação do trecho X causou impacto na execução do escopo contratual. Então, ela vai utilizar esse diário de obra como um documento comprobatório. Por outro lado, no caso da análise do pedido de reequilíbrio por parte da administração, ela também poderá se socorrer do diário de obras. E se tiver registrado que houve atraso na execução dos serviços ou paralisação de alguns serviços por parte da empresa, teoricamente, a empresa ela não pode invocar a recomposição contratual. Por quê? Porque ela deu causa. Esse é um dos requisitos que afastam a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro, a culpa da empresa. Por quê, gente? Porque a empresa ela foi responsável pela majoração dos custos. Logo, ela não teria direito à recomposição contratual. A terceira dica. A terceira dica seria o nexo causal. Como assim nexo causal, né? É necessário apresentar corretamente a causa e o efeito como forma de contextualizar, né, a pessoa que vai analisar o pedido ou que vai formular o pedido. Basicamente, é contar o que aconteceu no contrato que acabou desequilibrando essa balança. Por exemplo, em decorrência da pandemia, o contrato foi desequilibrado porque houve um aumento expressivo nos insumos de construção civil. Ou seja, é preciso demonstrar a relação de causa e efeito entre os fatos. No exemplo citado, a pandemia seria a causa e o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato seria o efeito. E por que eu trouxe essa dica para vocês? Porque é comum verificarmos no nosso dia a dia a falta dessa demonstração, né? De qual foi a causa, qual foi o efeito. Parece uma coisa comezinha, uma coisa comum, mas vários pedidos apresentam meras alegações, tipo, aconteceu isso porque eu fiquei aguardando a liberação de frente de trabalho no trecho tal, e por isso os trabalhadores e os equipamentos ficaram ociosos. Beleza, entendi. Mas cadê a evidência? Cadê a comprovação de causa e efeito? O que geralmente, né, o que realmente causou esse desequilíbrio? Isso não vem no processo, gente. Eles não conseguem fazer essa relação de causalidade. Então, para a empresa apresentar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ela precisa demonstrar a causa e o efeito. Como no exemplo que eu citei, a pandemia seria a causa e o efeito, o desequilíbrio. E a administração, como que ela deve analisar esse pedido? A administração, ela vai verificar se a história, né, contada, ela possui uma relação de causa e efeito, uma relação de causalidade, né? Porque ela vai considerar sempre, gente, sempre, lembrem, ela tem que considerar a documentação comprobatória. Por quê? Essa demonstração de relação de causa e efeito, ela vai dar suporte, né, para a aplicação da teoria da imprevisão. Olha que coisa importante. Lembrando, segundo a teoria da imprevisão, fatos que sejam estranhos à vontade das partes ou ainda imprevisíveis, eles geram a revisão do contrato administrativo. Ressalto que para se socorrer da teoria da imprevisão, gente, não basta somente que haja uma situação fática diferente da época do avançado. Não.
é necessário que, em função dessa ocorrência, né, ocorreu prejuízo ao contratado e que essa situação não era previsível. Sobre a necessidade de demonstração da relação do nexo de causalidade, a Corte de Contas, o Tribunal de Contas da União, numa determinada auditoria de irregularidades atinentes à repactuação de um contrato de concessão de uso de imóvel, ele entendeu que não foi demonstrada a relação de causa e efeito, não havendo suporte para a aplicação da teoria da imprevisão. Segundo o TCU, não foi demonstrado o nexo de causalidade. Então, ele afastou a concessão da revisão contratual. Agora, vamos para a quarta dica. A quarta dica seria uma equipe multidisciplinar, né? O que é uma equipe multidisciplinar? Uma equipe multidisciplinar, ela é composta por pessoas que atuam em áreas diferentes, mas elas se completam, tá? Para o desenvolvimento do trabalho. Pessoal, é muito importante termos uma equipe coesa, uma equipe que veste a camisa da empresa, seja na área privada, seja na pública. Por quê? Porque todos vão atuar, todo mundo vai trabalhar com o mesmo objetivo, né? No caso da empresa, é buscar a procedência do pedido de revisão contratual. E no caso da administração pública, é uma análise de excelência, né? Ela fazer uma análise intocável, de forma que a autoridade superior ela possa emitir a decisão final com maior segurança. No meu caso, a nossa equipe ela é formada por uma advogada, que sou euzinha, e 3 engenheiros. Eu tenho 2 engenheiros civis e um eletricista. Por quê? Porque no nosso caso, nós trabalhamos com obras e serviços de engenharia. Então, precisamos ter profissionais que detenham competência para analisar o pedido de reequilíbrio. Como, por exemplo, se os serviços de infraestrutura e de superestrutura foram executados em conformidade, se houve ociosidade de mão de obra e de equipamentos, se havia frentes de trabalho e por aí vai. Essas situações são típicas da engenharia. Portanto, gente, um pedido de reequilíbrio, considerando a ocorrência de ociosidade de mão de obras e de equipamentos, o profissional para analisar essa questão é um engenheiro. Lembrando que, às vezes, em determinado caso concreto, pode ocorrer um evento da área de contabilidade. Nesse caso, seria interessante uma equipe formada por um advogado e um contador, né? E a última dica, não menos importante, né? É a elaboração ou a análise propriamente dita do reequilíbrio econômico-financeiro. Como assim? No caso da empresa, será necessário, ao elaborar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, que este pedido, tá, ele seja assinado por pessoa com poderes para tal. Eu sei, pode parecer brincadeira, mas já peguei vários pedidos de revisão contratual, ora sem assinatura, ora a pessoa não tinha poderes para apresentar o pedido. E isso, gente, lá na frente pode gerar uma nulidade e nosso trabalho todo ir por água abaixo, tá? Esse pedido, ele deve ser lastreado com documentos que comprovem o desequilíbrio, como o exemplo, né, da primeira e da segunda dica, que é a elaboração de planilha e o diário de obras. Mas não só esses, porque vai depender do evento, vai depender do fato gerador. Não esquecer de relatar o evento, demonstrando o nexo de causalidade, né, entre o ocorrido e a majoração dos encargos da empresa. Além disso, o pedido de recomposição do equilíbrio contratual, ele deve vir acompanhado de uma planilha, né, ou equivalente, como eu já falei. Essa planilha, ela tem que conter o custo de cada item constante da proposta inicial em confronto, tá,
com a nova planilha atualizada, de modo a demonstrar a elevação dos encargos do particular. É necessário também evidenciar de forma contundente que o desequilíbrio decorreu, de fato superveniente, isto é, a ocorrência de evento posterior à apresentação da proposta, à assinatura do contrato. Já a administração pública, ao receber o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, ela deverá verificar se esse pedido está assinado, se a pessoa que assinou ela tinha poderes para tal, se veio acompanhada dos documentos necessários à comprovação do alegado desequilíbrio. Ela tem que verificar também o vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa. E mais, segundo o TCU, em caso de recomposição de preços motivada por ocorrência de fato comprovadamente imprevisível, deve constar no processo uma análise fundamentada e criteriosa sobre o ocorrido, a fim de ficar caracterizado como extraordinário e extracontratual quanto à sua ocorrência e quanto aos seus efeitos. Lembrando, pessoal, a comprovação da existência do fato que comprova o desequilíbrio é de incumbência do interessado, do contratado. Por isso, compete à empresa contratada comprovar documentalmente o alegado desequilíbrio econômico-financeiro. Na revisão contratual, devem ser levados em consideração diversos fatores, comparando a realidade na época da celebração do contrato com o momento atual, o efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas, serviços executados em conformidade, se existem processos sancionatórios instaurados em face do contratado. Então, é um contexto que deve ser analisado, entendem? Pessoal, a ideia do vídeo de hoje foi mostrar para vocês que é possível sim elaborar um bom pedido de reequilíbrio, como também efetuar uma boa análise desse pedido. O que observamos no nosso dia a dia, são pleitos de reequilíbrio sem substância, sem comprovação efetiva do alegado prejuízo, sem relação de causalidade. Geralmente, as empresas alegam que estão acumulando prejuízos, mas elas não comprovam. Elas não trazem os documentos que ratifiquem suas alegações. Não há vinculação de causa e efeito no sentido de que o evento que eu chamo de fato gerador se deu por causas imprevisíveis ou de consequências incalculáveis. O que verificamos, gente, no nosso dia a dia são apenas pedidos, desprovidos de comprovação, são histórias incongruentes, sendo difícil de verificar se tais alegações procedem. E mais, para motivar a revisão dos preços contratados, é necessário que sejam observados todos os pressupostos legais. Tal situação deve ser objetiva e exaustivamente demonstrada. As dicas apresentadas, gente, elas não são taxativas, elas são exemplificativas. Por quê? Porque sempre vai depender do caso concreto. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado a todos pela atenção. Até nosso próximo vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E como eu sempre digo, que a justiça corra como as águas e o direito como um riacho perene. Que Deus abençoe a todos.